Sejam muito bem-vindos a mais essa apresentação da ePlan. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem, espero que o áudio esteja legal. Vou dar uns segundinhos aqui para pegar o feedback de vocês. Show de bola. Estou aqui no comando da live hoje, esse projeto novo que a ePlan iniciou, de lives no YouTube, com uma série de conteúdos diferentes para os nossos clientes. Hoje é a primeira live que nós vamos fazer aqui, então um momento bem especial e com ajuda, daqui a pouco vocês vão conhecer. E esperamos que vocês gostem. A gente está aqui primeiro trazendo alguns conteúdos de lançamentos relacionados à melhoria de eficiência no teu ecossistema, no teu dia a dia. E claro que conforme as dúvidas forem surgindo e conforme o que vocês nos solicitarem, a gente vai trazendo outros conteúdos. Eu estou com o chat aqui aberto, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade e que eu vou acompanhando tudo com vocês e tirando todas as dúvidas sempre que possível, tá bom? Bom dia para quem está comentando aí no chat, pessoal aí ó, de Curitiba já aparecendo por aí. Fiquem à vontade e espero que a gente possa colaborar aí e ter um bate-papo bacana. O intuito não é das lives aqui não é simplesmente ser uma demonstração do software ou um formato de webcast, mas a gente quer que seja realmente um bate-papo até mesmo informal, a gente possa brincar, conversar, interagir e, acima de tudo, aprender. Nós com vocês e vocês um pouquinho com a gente também. Perfeito? Bom, eu vou chamar aqui uma colega para conversar comigo hoje. A primeira live da ePlan, eu tinha que pedir ajuda aqui para ter esse bate-papo. Eu trouxe aqui, eu vou colocar na tela com vocês, a Daiane. Oi, Dai, tudo bom? Oi, Thalita, Deixa eu arrumar a tudo câmera aqui para bom? vocês me verem bem. Bom, gente, eu trouxe a Daiane aqui hoje, que é uma colega nossa aqui da ePlan, que está num time muito especial, focado para os brasileiros, para o time brasileiro. Então, Dai, queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Bom, meu nome é Daiane, trabalho na Eplan agora há quase 10 anos, já vim da área técnica, acho que a grande maioria de nós, né, Thalita, Sim. veio da área técnica, a gente já trabalha no suporte, treinamento, consultoria, e hoje, esse ano, aceitei o desafio de trabalhar com gestão de produto, com a criação de novos produtos dentro da Eplan. E aí, depois de uma série de pesquisas, séries de informações, a gente acabou criando alguns produtos e aí a gente quer apresentá-los para o mercado brasileiro e mostrar, né, que a gente está dentro dessa cadeia de valor, dentro da indústria, não só para um setor. Exato. E o que é interessante que a Day comentou é verdade, né? Boa parte do time da ePlan começou na área técnica, né? Eu sei que alguns me conhecem aqui por conta do canal, mas também vim da área técnica, a gente já trabalhou junto em consultoria, né, Day? Então, isso é muito importante porque a gente, desde o começo, né, na nossa jornada aqui na empresa, a gente busca sempre conhecer a realidade do cliente. E nada melhor do que estar no departamento técnico implementando com o cliente, dando treinamento, dando suporte para poder tirar essas dúvidas dos clientes, entender qual é a realidade deles, sentir qual é a dor, para que a gente possa buscar soluções para essas dores, né, Dai? E acho que esse projeto de vocês, né, que é o projeto Assiscom, ele é muito relacionado a isso, é entender a dor do cliente aqui no Brasil, para ver de que forma que a ePlan, tanto a ePlan Software Service como a ePlan Brasil podem colaborar com novas soluções, né, Dai? Exato. E também não visando apenas uma solução instantânea, mas sim uma experiência com outros clientes, trazendo a indústria 4.0, trazendo gêmeos digitais, que a gente tanto falou no nosso Project Tour, e tanto fala durante as nossas apresentações. Perfeito. E assim, o que é interessante comentar aqui durante essa nossa live, durante essa nossa apresentação, o ePlan Project Live ele tem o intuito de trazer para os nossos clientes soluções, ideias também, possibilidades que vocês podem fazer para melhorar o ecossistema de vocês.
E quando a gente fala ecossistema, a gente fala não simplesmente dos departamentos dentro da tua empresa, a gente fala sobre a interação com diversos departamentos e também outros parceiros, né, outros stakeholders fora da sua empresa, como clientes finais, fornecedores e assim por diante. Então, aqui nessa primeira live, a gente vai falar um pouquinho sobre a integração inteligente, já desde o início na parte de orçamentos, né? Daí, quanto isso pode refletir no resto da engenharia, na fabricação, até mesmo na entrega disso para o seu cliente final, e na comunicação com outros departamentos. E aí, nas próximas lives, a gente vai falando outros temas, novidades da plataforma 2023, a gente também vai falar sobre sugestões, né? Das soluções em nuvem, de como você pode aplicar ela em diferentes etapas do teu ecossistema. Então, o intuito aqui não é simplesmente a gente fazer uma demonstração do produto, por mais que a gente sempre mostre na prática, e vocês gostam de ver na prática também, mas mostrar na prática, ensinando e dando dicas de como isso pode ser aplicado. E eu tenho certeza que pode acontecer aqui, de repente aqui no chat ao vivo, ou depois, quem está assistindo isso depois da live, pode acabar trazendo outras ideias, falando, ó, Thali, eu costumo usar essa plataforma dessa forma, eu costumo usar essa solução nesse tipo de aplicação. Brasileira criativa, a gente consegue utilizar a solução ePlan em diversas etapas, né, do nosso ecossistema e apoiar diversos departamentos, tá? Bom, Dai, eu acho que vale, antes de você mostrar um pouquinho das soluções, acho que vale a pena a gente mencionar um pouco sobre essa questão de orçamentos na engenharia, né? Eh, a gente vê muito a utilização de ferramentas simplórias, porque muitas pessoas acham que o orçamento é simplesmente uma tabela em Excel ou um documento em Word e está pronto. E quando você começa a trabalhar com uma ferramenta com mais funcionalidades, com uma integração com outros departamentos, isso traz uma série de benefícios, né? E quais são as dores que o pessoal mais tem tido aí, que vocês têm visto aí nos clientes? Bom, acho que o começo de tudo tá no orçamento. Acho que o start de qualquer projeto tá dentro de orçamento. E é o que que você comentou. Acaba muitas pessoas, muitas empresas aceitando trabalhar com algumas ferramentas simplórias. E aí, com isso, você não tem consistência de dados, você não tem integração com outros departamentos, a informação, às vezes, fica na cabeça do Sim, orçamentista. Ah, quanto que vale o HH, o homem-hora de um engenheiro? Ah, não tem no sistema, não tem informação nenhuma. Quem sabe isso? Ah, de cabeça eu sei que é R$ 40. Então, muitas informações estão na cabeça dos orçamentistas, não está dentro de sistema. Tem empresas que não trabalham trabalha com Ctrl+C, Ctrl+V de planilhas. Já participei de reuniões onde o cliente fala, não, toda a minha base de dados de preço está dentro de um Excel e eu faço macro de Excel, VBA e tudo mais, e acaba sendo muito lento. Então, lentidão. Então, a gente começa a enxergar um monte de gargalo e, que nem a gente conversou, foi de várias implementações, de várias conversa com o cliente que a gente sim. falou assim, meu orçamento é o start da engenharia, não tem o que fazer. Então, a gente precisava encontrar soluções para isso, para integrar orçamento com engenharia, que hoje não tem. Exato. E um ponto interessante é que muitas empresas, fabricantes de painéis, por exemplo, mas aqui a gente está falando de ecossistemas de diversas áreas de aplicação, né? Independente. Mas fabricante de máquinas, a indústria alimentícia, enfim, Prestador de prestador serviço. de serviços, fabricantes de painéis. Mas você pega exemplos de empresas onde o orçamentista também é o projetista. E mesmo ele já tendo essa base da engenharia, que ele pode aproveitar nos orçamentos e vice-versa, ele trabalha de forma totalmente separada, porque o Excel ele resolve o problema naquele momento. Estou dando o exemplo de uma planilha, por exemplo, né, nesse caso, mas poderia ser qualquer outra solução, como você falou, às vezes está na cabeça do projetista, e poderia aproveitar, unir informações e às vezes isso não é feito, né? E isso pode impactar diretamente no tempo, como você falou, né? E em diversos outros.
pontos. E foi até engraçado que no começo, né, quando a gente começou a falar de Assis com Naeplan, antes disso se tornar a plataforma toda que se tornou, a gente conversava com alguns clientes e começou a trabalhar o tema de orçamentos e, e aí, a partir daí, algumas empresas começaram a falar, por que que empresa X está conseguindo entregar orçamentos com tanta rapidez? Eu estou É, perdendo para a concorrência, eu estou perdendo para esse cara, eu quero usar a mesma ferramenta que esse cara está usando. Justamente porque é um grande ponto, né, que é o que, que é visto já de cara, é o tempo de orçamento, né? E isso afeta diretamente, com certeza, no tempo de entrega para o cliente desse orçamento ou do projeto final e impacta diretamente na exato. taxa de conversão, né? Tempo é dinheiro. É uma frase que todo mundo fala e desde quando eu comecei engenharia, tempo é dinheiro. Então, outro benefício que a gente encontra bastante é não só a redução de tempo, mas a qualidade da entrega. Porque não adianta você entregar o negócio rápido e ter que revisar várias vezes. Não adianta. Entreguei um projeto rápido porque deu um Ctrl+C, Ctrl+V em outro projeto. Exato. Então, mas eu vou ter que revisar porque esqueci de trocar bitola, esqueci de trocar isso, esqueci de trocar componente. No meu orçamento, o cara deu um Ctrl+C, Ctrl+V no outro orçamento, esqueceu de trocar a peça, esqueceu de trocar painel, foi o painel com o tamanho errado, e é uma sucessão de erros, né? Então, você errou no orçamento, vai errar em projeto, vai errar na montagem e vai fazer várias as builds daquele projeto. Então, impacta também no número de revisões que você vai fazer também desse projeto. Com toda certeza. Mas vamos então começar vendo na prática aqui, fazendo o nosso bate-papo, tocando as informações e as soluções na prática. Dai, eu quero que tu conduza aí o passo a passo que Estou você com acha que tempo. pode ser interessante para a gente, para os nossos clientes. E como a gente tá, como eu mencionei aqui, o intuito é a gente falar do ecossistema, né? Então, a Dai trouxe algumas possibilidades de uso não somente em Assisco, mas como que ele pode impactar depois em outras soluções. Então tem algumas dicas bem legais aqui que a Dai pode ajudar a gente, né, Dai? Exato. O Assiscom é o pontapé. E como a gente falou, o diferencial da nossa ferramenta é que ela integra com a engenharia, seja de manufatura, elétrica, pneumática, enfim. Então, o intuito é realmente mostrar não só a ferramenta do Assiscom, mas sim o impacto dela dentro da sua empresa, então dentro do seu ecossistema, tá? Posso começar? Sim, claro, com toda certeza. Bom, eu vou começar aqui, eu estou continuando um orçamento, porque o intuito realmente não é focar nas funcionalidades, e sim na apresentação geral. Mas eu vou mostrar o que tem de diferencial. A principal diferença dele é que dentro de configurações, eu tenho inúmeras configurações, então ela é uma ferramenta configurável. Eu consigo fazer reajustes de preços, eu consigo colocar dados de despesa, trocar informações de dados, importar modelos e definir banco de dados. O que é importante na definição de banco de dados? Eu consigo integrar ele com o ePlan e com o sistema ERP. Então, aqui eu tenho os meus dois bancos de dados, tá? O que isso impacta dentro da minha engenharia? Bom, dentro do seu sistema ERP, a gente tem normalmente informações de preço, as tarifas, impostos e toda a parte comercial daquela ferramenta. Dentro do ePlan, você tem todos os parâmetros técnicos, a descrição técnica daquele equipamento, o número da peça dele, o número de pedido dele. Então, você consegue concatenar os dois bancos em uma única plataforma. Então, você tem o melhor dos dois mundos, o parâmetro técnico e as informações comerciais daquela ferramenta. Uma coisa que Como eu a acho gente bem legal, Dai, assim, só, desculpa Uhum, te cortar imagina. ali, mas uma coisa que eu acho muito legal é que, como foi tudo pensado com a realidade da Eplan, nosso know-how, pensando do brasileiro, até mesmo a forma do manuseio da plataforma, ela foi pensada de acordo com a nossa expertise da Eplan, né? Seja na Exato. identidade visual, seja no conceito da parametrização, né? Exato. O conceito da parametrização é muito similar. Então, por exemplo, aqui a gente tem a parte de cliente. Então, aqui são as informações gerais do meu cliente. E aqui eu consigo buscar no meu banco de dados todos os meus clientes.
ao clicar no meu cliente, já traz razão social, CNPJ e os contatos daquela empresa. E aí vem e-mail, telefone daquele contato. Eu posso cadastrar uma empresa nova aqui, eu posso cadastrar um novo contato aqui, e eu posso cadastrar novas propriedades. Então, eu posso vir aqui em alterar dados, eu posso habilitar a visibilidade das minhas características, ou eu posso vir aqui e criar uma nova propriedade. Então, propriedade live. Thalita e Daiane. Vou adicionar, salvar. E aí, ó, apareceu. Opa, vai carregar. Vai demorar um pouquinho. Depois a gente volta se precisar. É, não vai aparecer. Bom, eu consigo adicionar propriedades, exibir propriedades, e aqui ele vai aparecendo. Então, eu tenho aqui o controle de revisão e tudo mais, e eu consigo ir preenchendo. Então, possibilidade de venda, características, se vai ter frete, se vai ter quem é o vendedor responsável. Então, a gente consegue ir preenchendo. Algumas informações ela já pode carregar direto do seu sistema ERP, ou até mesmo você cadastrar no banco de dados do Assiscom. Então, percentual de comissão do vendedor. Se você não quiser que isso fique visível, você consegue tirar visibilidade. Então, essas configurações, elas são salvas de acordo com o usuário. Então, cada usuário vai ter a sua visibilidade. Então, por mais que seja uma plataforma específica pronta, você pode parametrizar, como a gente mencionou, mesmo o sistema e conceito, né, da própria plataforma é plana. Exato. Então, ó, partindo para a próxima. Aqui eu tenho o questionamento comercial, então eu consigo colocar aqui os dados de cliente, se vai ter verba, se vai ser de qual tipo de material, se tem algum fabricante específico, então, todo esse orçamento vai ser de fabricante X, então todo esse orçamento vai conter painéis da Rital. Então, a gente consegue já colocar as descrições comerciais. Quais foram os acordos comerciais que a gente fez junto com aquele cliente? Se tem alguma previsão para execução, qual é a data de entrega desse projeto, qual é a data de final para entregar o orçamento. Então, a gente consegue colocar aqui as datas, já colocar target, condições de entrega, condições de pagamento, e também consigo criar novos dados, criar novas propriedades. Então, aqui, ó, por exemplo, eu criei aqui a propriedade computador, e eu tenho aqui as opções Dell e Lenovo. Então, quando eu coloco, ó, aparece as duas opções, tá? Então, todas as telas têm esse botãozinho de alterar dados, a gente consegue fazer todas essas alterações. Aqui em questionamento técnico, eu consigo vir aqui e importar, selecionar nomes de documentos. Então, nosso cliente enviou para a gente uma lista de carga, um Excel com lista de material, ou um PDF, eu consigo vir aqui e selecionar os arquivos. Então, vou colocar aqui. E aí ele aparece o nome do arquivo. Consigo editar esse arquivo, o nome desse arquivo também, criar revisões desse arquivo. Consigo colocar aqui, por exemplo, uma atenção de entrada. Então, todas as perguntas são perguntas técnicas que você faz durante um orçamento. Muitas Você vezes o consegue... cliente te manda outros dados, né? Às vezes um unifilar, manda outros documentos Isso. de referência, né? Um projeto similar, quero um projeto parecido com esse, mas trocando o fabricante, Perfeito. né? E aqui eu consigo criar um cronograma de atividade, então o início do meu projeto, quantos dias eu vou demorar para fazer, a data de entrega, e ele vai criando aqui o cronograma de atividades. Então, o seu cliente já vai ter ciência das datas de entrega, então, é um outro diferencial. E um dia aqui para início do projeto, vou explicar por quê mais para frente, como a gente consegue reduzir tanto tempo de projeto, Perfeito. tá? É Então, porque o aí pessoal já vai aqui, receber, ele já vai saber que para a entrega do projeto vai ser em um dia, ele vai falar, pô, como assim, né? como? Impossível. Bom, aqui eu tenho os tipos de orçamento, então cada orçamento ele vai compor um tipo de peça, um tipo de material, e a gente já vai conseguindo
ter um resumo ali na tela. Então, se eu selecionar aqui um CCM, por exemplo, vai aparecer partidas, vai aparecer alimentação, informações que compõem o CCM. Se eu colocar um QGBT, por exemplo, vai aparecer disjuntores e barramento. Então, a tela também é alterável. Então, eu vou dar um OK. Ó, aqui eu tenho alimentação, automação. Então, aqui eu tenho todas as peças que vai compor o meu projeto. E aqui embaixo, por sua vez, eu tenho o resumo de tudo que eu já coloquei. Então, aqui eu já coloquei uma fonte de alimentação, já coloquei algumas peças de alimentação. Posso colocar um painel. Aqui eu já coloquei só para adiantar, mas eu vou mostrando de forma geral. Claro. Aqui eu tenho o início, né, de tudo, um escopo de fornecimento, então, com que área que eu vou trabalhar, qual é a função dele, então, eu vou fazer um CCM de iluminação e motores, aqui nem eu coloquei aqui, então, eu posso colocar, criar todo o meu descritivo de atividades, então, esse CCM, ele vai compor iluminação, alarme, motores, eu vou colocar aqui alarmes, por exemplo. E aí depois eu posso excluir, eu posso adicionar novos, tá? Lembrando que se você tiver alguma dúvida aí, que você que está assistindo, coloca aqui nos comentários. E quem está ao vivo, a gente já vai respondendo ao vivo conforme a gente vai vendo as perguntas e conseguindo passar, senão a gente vai respondendo no final. Se você está assistindo essa live depois, né, depois da apresentação, deixa nos comentários e a gente responde para você depois. Bom, aqui eu já tinha colocado algumas peças de alimentação, vou colocar uma peça de automação, por exemplo. Então, aqui eu tenho a minha disciplina, né, elétrica, aqui o CCM, então eu tenho para a parte de alarmes, eu tenho aqui o sistema de iluminação, então eu já criei aqui as categorias. Eu posso colocar aqui o que eu vou fazer de automação, CLP, relés, qual vai ser o tipo, né? Quando eu coloco material aplicado, desabilita a função NCM. Se eu coloco produto, eu preciso colocar o número do NCM. Então, ó, ela é bem interativa. Consigo criar novas propriedades. Então, além do CCM, eu quero colocar aqui a quantidade de racks, quero colocar a informação de quantidade de módulos. Então, eu consigo ou criar uma nova propriedade e colocar aqui informação, tá? Isso daqui é sugestivo, né? Que nem a gente falou, tudo aqui ele é configurável. Consigo criar uma nova peça por aqui, eu não preciso necessariamente criar uma peça no meu sistema ou criar dentro do ePlan, embora seja integrado. Uma vez que eu criei aqui, já aparece dentro do ePlan, já aparece dentro do meu sistema ERP. Isso é Tá? importante, porque como a gente falou, é uma ferramenta que se fixa em qualquer tipo de área de atuação, né? Porque cada cliente tem a sua linha de produtos diferente. Então, existem essas necessidades aí de modificação ou de parametrização, Exato, né? exato. Então, foi pensando muito nisso também. Então, aqui eu tenho todos os meus fornecedores, vou pegar aqui, por exemplo, um da Fênix, ele vai aparecer aqui várias peças, né? E aí aparece aqui o código referente. A quantidade e eu consigo inserir uma margem. Eu vou mostrar como funciona essa margem na prática. Então, aqui eu tenho o preço unitário já do meu equipamento. Se ele tiver valor de homem-hora, já consta aqui também o valor. Eu já tenho aqui a minha tabela de impostos. Então, todos os impostos tributários que a gente tem aqui no Brasil já está cadastrado e eu ainda consigo colocar outros impostos aqui. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Né? Nunca se sabe quando vão criar mais um novo tipo de imposto. Bom, a gente colocou lá no início o valor de comissão, o valor de... Tem os valores de impostos, e aqui eu tenho o preço total. E aqui eu consigo, por exemplo, editar na margem, colocar uma margem de 10. E aí, quando eu atualizo, o meu preço já muda. Ele já calcula em cima dos impostos, já calcula em cima das condições, né, que eu coloquei de pagamento, de preço. Né? Então, ele já faz o cálculo em cima de todos os impostos. Ao sair daqui, ele já vai calcular para mim todo o valor dessa peça, inclusive sem imposto e com imposto. Então, aqui você já sabe quanto que você vai pagar
já em cima do seu orçamento. Você já colocou uma margem também de ganho, assim, dentro do seu orçamento. Então, aqui ele é o resumo, você não consegue editar. Aqui eu tenho o vendedor responsável, a data de emissão, o número da revisão e o meu cliente, o nome do arquivo e tudo mais. Outra vantagem que a gente tem é as informações de mão de obra. Então, aqui eu tenho os dados eu consigo criar aqui, também alterar esses dados, consigo criar mais sessões, eu consigo criar mais tópicos aqui. Então, por exemplo, eu vou precisar de um montador. Então, aqui eu já tenho a quantidade de funcionários para essa função, quantos dias e aqui o custo de hora. Se eu colocar aqui em adicionar, ele já vai adicionando aqui. Aqui aparece a minha tabelinha, eu posso deletar a qualquer momento. E aqui ele sempre vai aparecendo o resumo. Então, se eu precisar de um supervisor, já mudou aqui também. E eu vou adicionando. E aí ele vai somando e aqui ele vai contabilizando. Uma visão de tudo que precisa no final do orçamento. Exato. Eu posso colocar aqui um eletricista e alterar aqui o valor. Alterando o valor aqui, eu estou alterando somente para esse orçamento. Se eu mandar alterar, ele vai alterar para os meus próximos orçamentos também. Posso aplicar um desconto geral aqui dentro da minha parte de mão de obra. Então, vou aplicar um desconto de 10%. E aí, ele já vai fazendo a somatória também. Isso é interessante porque algumas modificações de preço ocorrem, às vezes, durante o percurso aí desse orçamento, né? Então, é Exato. importante ter essa possibilidade, inclusive, de atualização e sincronização com o banco de dados, né? Exato. Bom, aqui a gente tem todo o resumo, né, de tudo que a gente colocou, dos preços com e sem impostos. E aqui embaixo a gente tem algumas opções. Então, eu consigo aqui exportar a lista de material. Então, aqui eu só mostrar que a gente consegue selecionar modelos. Modelos de Word, então, dois modelos de Word, né? Um para proposta técnica, outro para proposta comercial, por exemplo. Modelo de Excel e o modelo do Coginir. Isso daqui a gente já vai explicar esses dois modelos aqui de Excel. Então, a gente pode selecionar vários modelos, tá? Já deixar pré-setado, ou a gente pode simplesmente exportar uma lista de material sem modelo nenhum. E aí, aqui também é o mesmo conceito de exportação. Vou pegar aqui dados de peça, quantidade, e consigo exportar. Ele Perfeito. deixa. Então, É aqui bem eu consigo. parecido com o modelo de etiquetas, né? Exato, exato. Legal. Eu tenho esse modelo, né? Esse daqui é um modelo mais direto, se você quiser exportar para dentro, para importar para dentro do ePlan, para dentro de um sistema ERP, porque depois aqui que nem a gente fala, ah, você faz a gestão de projeto dentro do seu sistema ERP, mas você não faz projeto dentro do seu sistema ERP. Orçamento é a mesma coisa. A gestão dele ainda vai continuar dentro de RP, porque ali dentro do RP você tem o centro de tudo. É onde você vai fazer as contabilidades, é onde você vai fazer as condições fiscais, é onde você vai criar nota fiscal de saída, de entrada, enfim. Então, você precisa de um documento, né, uma lista de material de exportação que seja compatível com o seu sistema RP e ele importe. Então, por isso que a gente consegue selecionar modelo. Também estou exportando a lista de material para mostrar dentro do ePlan, que a gente também consegue importar essa lista de material dentro do ePlan. Isso já é uma automação, e aí depois eu vou mostrar uma outra automação. Aqui eu também consigo exportar os dados de Word, né? Aqui eu consigo selecionar dentro do Excel, ainda dentro do Excel, então a gente consegue exportar uma lista simplificada ou uma lista mais robusta, onde a gente vai ter informações de fornecedor, descrição, inserir preço, margem e tudo mais, porque aqui já é uma outra etapa para você ver o resumo do seu orçamento. Isso daqui é opcional, se você não quiser atuar em cima disso, a gente consegue já abrir direto dentro do Word. E aqui eu consigo gerar também as tabelas dentro do Coginir. Se eu gerar o projeto, ele vai gerar o projeto inteiro e aí ele vai abrir os arquivos para mim, tá? Então, só para antes de exportar, para quem não conhece ainda o Coginir, por exemplo, é uma solução de automação da engenharia do ePlan. Então, aqui Uhum.
como a gente mencionou, é uma solução que a Eplan no Brasil, a Syscom é um sistema, uma solução desenvolvida pela Eplan no Brasil, o time da Daiane ali que trabalhou em cima disso, e que é comercializado pensando na realidade do brasileiro. Só que ele tem integração direta com a plataforma Eplan, tá? Isso é importante frisar. Vou gerar o projeto, abrir aqui os arquivos. Ele sempre vai salvar dentro de uma pastinha aqui, ó, de geração. E aí eu vou mostrar os arquivos que ele gera. Bom, um deles é aquela tabela, né, que eu pedi para gerar. E aqui ele vai gerar a quantidade, vai setorizar, então, de acordo com, coloquei lá CCM, iluminação, aqui veio só as peças que compõem a parte de iluminação do meu CCM, que são as peças que eu coloquei para gavetinha de iluminação. Aqui eu tenho o resumo total com os preços e tudo mais. Aqui já vem em branco, né? Que aqui é a questão de imposto e tudo mais. Aqui eu tinha um modelinho que eu precisava para gerar aqui as peças dentro do meu E-Plan, tá? Então, aqui é um dos modelos, né, que a gente tem. E aí ele gera também uns arquivinhos no Word. Então, ó, tenho aqui um modelo. Isso daqui pode ser alterável, vou até mostrar dois modelos, porque isso daqui, modelo é alterável. Então, de acordo com cada cliente, a gente consegue colocar aqui as informações, ó, lista de material já vem, com os impostos, preço final, o que a gente colocou lá de mão de obra, já vem descrito tudo isso e as condições de pagamento e tudo mais. Ou E seja, o aqui documento já está pronto. o documento vem pronto. Aqui é um outro documento, então outro modelo. Aqui é interessante, aqui a gente traz os parâmetros técnicos do painel, por exemplo, da Rital, né? A gente traz dimensão e tudo mais. A gente também traz a lista de material que a gente selecionou. E a gente pode trazer uma imagem daquele painel. A gente consegue trazer, puxar do banco de dados até mesmo a imagem do painel. Bom, pensando em tudo isso, a gente criou várias listas, né? A gente criou algumas Ações. documentações, e aí agora a gente vai partir para dentro do E-Plan, toda essa documentação. Perfeito. Então, Bom, aqui é aquilo que a gente comentou. Até aqui, muitas pessoas fazem como? Ah, geralmente pega uma planilha em Excel, preenche na mão com o conhecimento que tem na cabeça, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, muitas vezes no Word. E aqui eu já coloco alguns pontos de atenção, né? Que a gente fala muito para Eplan, e isso não é só pela questão das soluções Eplan, mas no conceito de engenharia como um todo, né? O perigo e a linha tênue desse trabalho através de simplesmente copiar e colar, do que trabalhar com uma biblioteca padronizada, customizada, setorizada, porque a facilidade de você colocar, de repente, copiar algo com um dado antigo e esquecer de modificar é muito grande. A gente sabe que acontece muito nos nossos clientes em Eplan, então em orçamentos também não é diferente. Então, aqui já tem um ponto importantíssimo do diferencial entre você simplesmente usar uma planilha com os conhecimentos de Ctrl+C, Ctrl+V do que você trabalhar com uma plataforma padronizada, né? exato. Bom, vamos agora à parte. Eu estou criando um orçamento, eu posso pedir para um projetista criar o layout. Fala assim, olha, já criei aqui a lista de material, importei aqui o modelo de acordo com o E-Plan, você pode criar um layout para mim? Então, mostrando aqui. Eu tenho alguns navegadores dentro do E-Plan, um deles é o navegador de lista de dispositivo, vou deixar ele aqui. Consigo vir aqui, ó, botão direito, e importar. Vou dar um abrir. Ele importou aqui a minha lista de material. Então, ó, todas as peças que eu coloquei lá. E agora eu vou vir aqui no espaço de layout, vou criar um novo espaço de layout. Ó, então, ok. Nesse momento, eu não tenho esquema elétrico. Você Ó, só pegou tenho a lista aqui de materiais direto de só a lista orçamentos. de material, ó. Aqui eu só tenho uma capinha dentro do meu projeto. E aqui, ó, se você vê que interessante, nesse navegador eu tenho aqui a quantidade. Então, eu tenho aqui a quantidade permitida, a quantidade total
e a quantidade montada. Então, isso é bem interessante. Vou vir aqui no espaço de layout. Aqui eu consigo colocar outras informações também, né? Eu consigo aumentar, colocar designação 1, 2, por exemplo, dessas peças, mas eu vou ir colocando aqui para ir mostrando para vocês. Então, ó, selecionei aqui o painelzinho da Rital, ó, ele já veio o painel. Olha a importância de uma biblioteca bem integrada e bem Boa padronizada. base. Então, ó, vou colocar aqui. Já veio toda a estrutura, ó, painel de montagem, os lados, já veio tudo. Eu consigo colocar aqui, ó, minha canaleta. Eu consigo puxar. Aqui vem uma quantidade de itens que eu coloquei. E depois a gente consegue exportar uma lista de material com os dados de comprimento real desse painel. Então, ó, vou colocar aqui a minha canaleta. Ó, Ou seja, depois você ainda consegue ter a noção do que foi previsto e do que foi realmente executado, né? exato. Aí tem alguns macetinhos que a gente tem, né? Que a gente não gosta muito de trabalhar. Para fazer o negócio rápido, né? Então, a gente vai assumindo o comprimento, vai posicionando centralmente. Ó, posicionei aqui as minhas canaletas. Vou selecionar aqui também as minhas bases de trilho, ó, por exemplo. Então, ó, botão direito, assumir o comprimento. Consigo assumir o comprimento da canaleta também, né? Ó. E aqui já começa a vir outros benefícios. Você já fez o orçamento, já está conseguindo fazer o layout do painel, já pensando na prototipagem virtual, né? Exato, aqui ó, a gente consegue também alterar comprimento depois de posicionado. A gente consegue fazer tudo. Então, ó, vou colocar aqui as minhas peças. Aqui, ó, se não tem macro, eu consigo vir só um quadradinho. Pegar meu CLP. Para você pelo menos ter a noção do espaço, né? Então ele já Uhum, traz o elemento 3D, ou se ele já tem o padrão, ele já traz a simbologia correta, né? exato. Faz tudo certinho. E falando em base de dados, a gente tem essa facilidade através da nossa base de dados online, que é o ePlan Data Portal. Essa solução a gente vai falar muito na live sobre a ePlan em nuvem, tá? Então fiquem ligados depois nas outras lives que a gente já agendou e participem que a gente vai mostrar também na prática. Importante. Ó, minhas quantidades montadas aqui, ó, quanto que tá ficando de reserva, o que que tá sobrando. Isso daqui aqui em cima. Bom, ó, fiz aqui todo o meu layout. Aí agora tem um negócio bem legal. Terminei o meu layout em 5 minutos. Exato. Vou aqui abrir o meu AR Service. Isso daqui é bem legal. Thalita agora vai conseguir mostrar para vocês. Eu consigo levar o meu projeto para a nuvem. Então, já é uma aplicação de nuvem. Consigo jogar meu projeto para a nuvem e ele gera para mim um QR Code. E aí eu consigo ver uma realidade aumentada o meu painel. Então, eu consigo ver em realidade virtual, realidade aumentada. E aí você agora, que a gente até brincou uma vez, né, Thalita? A gente não leva um orçamento, a gente leva uma experiência para o cliente. Exato. Porque ele vai ver, você vê um orçamento, você vê um papel, uma imagem ali de como vai ficar o seu layout, é uma coisa. Agora, você vê como que vai ficar o seu layout dentro da sua fábrica, em tamanho real, é uma experiência. Já Exato. não é mais. Então, a gente está aqui há 30 minutos, a gente bateu muito papo, mas a gente já fez um orçamento com layout pronto. E esse Exato. layout, se passou pela engenharia, pode ver que o painel ficou muito grande. A gente podia pegar um painel menor para fazer isso. Então, fazer algumas alterações e passar de volta para o orçamentista e falar assim: olha, podia ser um painel menor. Até Então, mesmo você a sugestão, porque às vezes o cliente fala, ó, eu quero trabalhar com esse padrão. E aí na prototipagem você já viu, ó, tô fazendo esse orçamento, mas detectamos é, essa possibilidade. O que que você acha? Né? então você para de perder, você começa o Gilson fala bastante isso em algumas apresentações. Você não cota mais, você não orça mais horas de engenharia, você começa a orçar horas de desenvolvimento, de
pessoas ali que estão pensando no bem-estar ou na qualidade daquele serviço. Você consegue mostrar essa qualidade durante o orçamento. Não é só falar, olha, eu tenho uma ótima qualidade. Não, eu É, estou te mostrando que eu tenho uma ótima qualidade, né? exatamente. Eu vou colocar aqui na minha câmera somente. Vocês vão Uhum. continuar ouvindo a Daiane. A Daiane tá aqui na tela ainda. Eu tô pegando aqui o celular para acessar a minha câmera. Ou eu aqui. E eu vou gerar o QR Code que a Dai mostrou. O que que acontece? Nós somos cadastrados aqui no ePlan Cloud. A gente tem um cadastro do ePlan Cloud disponível aqui dentro da empresa. E essa visualização, esse QR Code, o cliente não precisa ter o ePlan para poder acessar. Você pode ter só o acesso ao ePlan Cloud. Se você não sabe o que é ePlan Cloud, você já pode começar conhecendo, acessando o site eplan.com e criando a sua conta gratuita. Então, bem fácil o site, eplan.com. Eu vou colocar o meu login aqui para poder visualizar esse painel. Deixa eu colocar minha conta aqui, acessar. E aí você já começa a se beneficiar, não só você, quanto também os seus parceiros de negócio, né? O seu cliente, o seu gerente, enfim, as pessoas que vão precisar trabalhar junto com você nesse sentido. Como eu estou aqui com a plataforma de realidade aumentada, eu vou tentar não fazer, não tremer muito o celular e não mexer muito de lado. Vou tentar mostrar bonitinho, sou um pouquinho desengonçada, mas vamos lá, vai dar certo. Ele pede para eu só posicionar o celular aqui na posição horizontal para que ele possa encontrar o painel. Ele já está achando aqui para mim. Deixa eu só deixar um pouquinho mais longe. Vocês conseguem ver aqui que ele já está mostrando um painelzinho? Ó, é o que a Dai fez, já está disponível aqui para mim. Eu tenho a possibilidade de ocultar elementos, ó, e aí eu já consigo ver os componentes ali disponíveis para mim. E claro, né, como a Dai trabalhou com a plataforma, aí clicando nos componentes, deixa eu só tirar a opção de ocultar. Tá? Ele mostra aqui também a possibilidade, esse painel a gente fez agora, mas ele mostra a possibilidade de visualizar esses elementos. Seja o esquema elétrico no envio, né? Esse esquema ainda não existe, a gente ainda não montou, só tem o layout, ou de repente a peça no ePlan Data Portal, ou seja, as características dessa peça no portal. Então, é a possibilidade de ver o projeto em realidade aumentada. Perfeito? Vocês viram um pouquinho do escritório aqui também. Já conheceram um pouquinho, mas é aqui o projeto em realidade aumentada disponível. Deixa eu voltar com a Dai aqui na tela, Dai, para poder mostrar. E também temos um vídeo só sobre isso no nosso canal, sobre realidade aumentada, explicando um pouquinho dessa solução. E a gente já tem relatos de clientes, né, que não somente na parte de orçamentos, mas na parte de engenharia, em que, como você falou, Dai, você está oferecendo para o seu cliente não somente um orçamento, mas uma experiência diferente, um valor agregado diferente. E isso muda também para nós, como orçamentistas, como projetistas, até o nível de projetos que nós vamos fechar, os níveis de pedidos que nós vamos Exato, fechar. exato. Vocês- Isso. Então já dá para ter uma outra experiência, né? Daí... Exato. Uma das vantagens também, né, realmente é mostrar isso para o cliente, que a gente está falando de qualidade real, a gente está mostrando qualidade, a gente está mostrando tecnologia, mostrar que você é uma empresa que visa a indústria 4.0 e não só fala de indústria 4.0, né? Muita gente fala É, do tema, mas ainda não sabe como abordar ele exato, na é indústria, né? pouco aplicado, né? Bom, isso é uma vantagem. Então, mostrar, ter uma parceria ali de mostrar que, olha, tem realidade aumentada, meu orçamento vai ficar assim, se você aprovar esse projeto, vai ficar assim. Mas, beleza, aprovou o projeto. E agora, né? Eu vou fazer manualmente o meu projeto, eu vou ter que arrastar componente também, vai ser mais demorado, vai ser mais prático. Então, ainda aqui dentro do nosso projeto, você falar para mim, tá, o projeto da live foi aprovado. Gostaram do Precisamos projeto? fazer urgente. Precisamos fazer urgente. Agora a gente falou que a gente tinha um prazo de um dia para entregar o projeto e agora tem que entregar esse projeto em um dia. Bom, eu vou te mostrar como gerar esse projeto em 5 minutos, né? Então, aqui eu tenho o meu projeto live, de novo, ó, sem filtro, sem página nenhuma. Eu tenho aqui o meu eBuild, também é uma plataforma em nuvem. Acho que a gente está dando vários spoilers aqui da Sim, plataforma em mas pode nuvem. mostrar, tá? Não se preocupa. A gente tem o eBuild.
A vantagem dele ser em nuvem é principalmente de você conseguir abrir esse projeto de orçamento aqui, os tipos de projeto que você tem em qualquer lugar. Você tem internet, você consegue ali dentro do seu home office, dentro da sua empresa, aonde você tiver, gerar um orçamento sem precisar ficar acessando o banco de dados o tempo todo. Bom, aqui a gente tem o gerador, os modelinhos, né, do gerador. Vou pegar aqui, eu posso criar um projeto novo ou pegar um projeto que já está aberto. Sim. Vou pegar aqui o quadro. Tá vendo que veio tudo zerado, zeradinho? Vou vir aqui e vou importar. Lembra que tinha aquele botãozinho lá de importar Coginir? Então, eu importei, exportar, né? Coginir, eu exportei e agora eu vou importar. E aí ele trouxe aqui, ó, aquelas informações de alimentação que eu coloquei, aquelas informações de automação que eu coloquei, aquelas informações de comando que eu coloquei. Então aqui, ó, não tinha peça, não coloquei, e as informações de partida que eu coloquei. O E aí eu legal é vou que mandar. é como se fosse uma interface de usuário, né? Aqui, ó, ela já fez o clique para gerar. É uma interface Exato, do usuário que você poderia preencher manualmente, que também já seria rápido, mas exato. temos a Gerou. planilha, né? Temos a planilha, podemos importar, então, a consistência de dados, a informação que estava no orçamento veio para a engenharia, e eu posso simplesmente vir aqui e corrigir, falar, meu, ó, colocaram aqui a peça errada, ou, não é esse tipo de partida, ou, para, não, estudei aqui, CLP não é o melhor caminho. Então, eu consigo vir aqui alterar e alterar já no meu projeto. Então, ó, mostrando aqui, ele gerou as páginas, e, ó, o meu layoutzinho tá aqui, né? Gerou aqui as minhas páginas, gerou toda a minha parte de esquema. Então, ó, se eu coloquei o software start, o que eu coloquei, ele veio. E aí vem o famoso pulo do gato que o Gilson gosta de falar. Bom, aqui eu tenho o meu painel. Então, eu já vim aqui, exportei, gerei o meu projeto, já estou com o meu projeto pronto. Eu posso vir aqui, ó, em ferramenta. Eu vou mostrar as ferramentas depois. Vou vir aqui no meu painel, vou vir aqui em editar. Vou mandar rotear o meu painel. Aqui eu tenho o meu painel roteado. Então, ele já se beneficiou dos dados que você fez em orçamento, já se beneficiou do protótipo virtual, já gerou roteamento de fios, ou seja, você já pode gerar depois uma documentação para o teu montador. Então, Então, a não é gente só o vai... engenheiro que vai se beneficiar com o orçamento prático, né? E se eu te mostrar que eu consigo gerar em um clique também toda essa documentação? Projeto bem feito é tão bom, né? E assim, Bom, um outro ponto que vale a pena mencionar, tem muitos clientes que comentam, olha, a documentação já chegou. O índice, o que mais que se gerou pista ali, de né? material totalizada, um diagrama de interconexão, o comprimento, tipo de terminal, fonte-alvo, a lista de conexão, ó, aqui tem o seu famoso depara, né? Fonte-alvo, a cor e a seção que você vai trabalhar. E aqui a gente já gerou o nosso layout com a legenda de painel, com a vista de furação. Então, a gente gerou toda a documentação do nosso painel. Então, olha que interessante, né? Aqui, com poucos cliques, a gente gerou um projeto graças a uma boa estrutura de soluções que te dão esse aporte, uma boa padronização da tua engenharia, sim, é importante que você tenha essa padronização na engenharia, e um banco de dados sincronizado. E muitos clientes falam para a gente está acostumado a ouvir, mas o meu cliente final, ele me pede informações que são muito engenheiradas, customizadas, né? De acordo com cada aplicação. E mesmo assim, gente, vocês conseguem padronizar e vocês conseguem aumentar a eficiência e reduzir tempo. Seja somente na automação da engenharia, seja já na parte de orçamentos, porque muitos módulos vocês já têm padronizados, até mesmo quando fazem o copiar e colar numa planilha Exato. em Excel. Então, é possível, sim, padronizar, mesmo que seu projeto seja engenheirado. E a partir daqui, como a gente sabe que acontece com muita frequência, esse projeto está aberto, você pode fazer a modificação que for necessária, né? Exato. Consigo vir aqui, alterar tag, alterar peça, alterar qualquer informação, eu consigo alterar aqui normalmente. Inserir botão, inserir qualquer informação aqui, eu consigo alterar
tranquilamente, ó. Trocar peça. Ó, A parece que não. solução, a solução da plataforma ePlan está ali disponível para você se preocupar com a engenharia. De novo, aquilo, né? Além da experiência do teu cliente mudar, a experiência das pessoas que fazem parte do seu processo, não só o cliente, mas o teu ecossistema muda, e do projetista também, trabalhando de forma mais confiante, trabalhando também, se preocupando cada vez mais em fazer etapas manuais e processos manuais repetitivos, sendo menos desenhista e mais um projetista desenvolvedor de novas soluções, né? Você ganha tempo para pensar em novos projetos, em novas tecnologias, né? Exato. A ideia é realmente você começar a. Bom, esse projeto já está pronto, vou pensar em melhoria, vou criar outro padrão de projeto. Então, aqui em 1 hora eu fiz todo um projeto, fiz orçamento, fiz layout, fiz projeto, fiz layout com roteamento, né? Vale lembrar que o layout ele já está roteado, já consigo mandar para minha montagem uma lista de depara, o layout completo, ele consegue ver em 3D, porque ele consegue ver no navegador, no celular, o 3D, consegue montar isso aqui facilmente. E agora eu tenho tempo para desenvolver outras ferramentas, outras coisas na ferramenta. Eu consigo desenvolver um projeto novo, consigo criar mais macros, conseguir alimentar a minha base agora. Consigo pensar na melhoria contínua, né, Dai? E Exato. um outro ponto que é importante aqui é que a gente quis focar nessas fases do processo. Depois a gente vai nas outras lives ter outras fases de processo que também são bem interessantes. Por exemplo, o cara que é manutentor, ou que vai receber o projeto para modificar depois, ou outros participantes desse ecossistema. Mas aqui pensando, a gente já tem uma documentação muito rica para fabricação e nós podemos ter documentações ainda melhores com outras soluções da Eplan também. Smart Exato. Wiring, uma série de outras soluções que a gente vai ter aí até inclusive novidades aí nos próximos dias. Então fiquem ligados que tem novidade para vir também. Perfeito? Bom, Dai, eu queria aproveitar, antes de passar mais informações, tem algumas perguntinhas aqui no chat e eu vou Ah, aproveitar para já fazer aqui contigo. A primeira pergunta ali é se a ferramenta, isso já tinha chegado na demonstração da Cisco, essa ferramenta ela vem na versão básica inicial ou ela é um módulo adicional? Acredito que está perguntando relacionado à plataforma ePlan, se ele é um módulo específico ou se ele está dentro da solução ePlan. não é um módulo específico, ele é uma ferramenta standalone, né? Ela é a parte do ePlan. Ela está dentro das nossas ferramentas, mas ela não é dentro do ePlan em si, não é um add-on do ePlan. Ela é uma ferramenta à parte que conecta com o ePlan, Tanto que tá? qualquer pessoa que trabalha com orçamento, independente se trabalhar diretamente com a solução ePlan ou não, Exato, pode utilizar, né? exato. A gente Show. consegue integrar também com outras ferramentas. E aí aqui, outras perguntinhas também. O pessoal de Manaus, presente em Curitiba, tem bastante gente. Muito obrigada aí pela participação. Estão perguntando sobre a parte de treinamentos e serviços, né, na área, e se também funciona para empresas que ainda não utilizam um sistema RP em específico. Então tem essas Não duas utiliza perguntinhas. a parte de RP, que nem a gente falou, né? Aqui ela é uma ferramenta configurável. Eu consigo importar uma lista de material. Existem muitas empresas que não trabalham com RP, isso daí é uma situação meio que rotineira para a gente também. Então, pensando nisso, a gente consegue importar dados de fabricante. Então, eu faço orçamentos, eu recebo uma tabela mensalmente, trimestralmente do meu fornecedor, e aí eu consigo importar, ele faz uma comparação do que já tem e o que é novo, e importa e altera os valores de acordo com a atualização. Então, eu já tenho aqui a funcionalidade de importar a lista de material de fornecedor. Eu só preciso selecionar aqui o modelinho, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha lista de material e importar ela aqui para dentro do meu sistema, sem problema nenhum. Perfeito. E assim como toda a parte da plataforma ePlan, em Assiscom também não é diferente em todo o suporte, toda a parte de capacitação e de serviços, né? Exato, a gente trabalha com o Assiscom durante a negociação, a gente já coloca um pacote de implementação.
pacote é bem básico, acho que o mais demorado das implementações é 120 horas e só se for algo muito específico, a gente trabalha com vários planinhos de implementação, porque ela é uma ferramenta fácil. Então, em uma semana você já tem ela startada, 2 semanas você já tem ela startada dentro da sua empresa, porque o intuito dela é ela ser fácil. Então, o treinamento é de um dia, a implementação é rápida. Se você trabalha com banco de dados, com sistema RP, sem sistema RP, a gente consegue trazer um modelo que melhor se encaixa com a sua organização e a gente consegue implementar isso bem rápido dentro da sua empresa. E por isso que é importante a gente conhecer o processo. Quando a Eplan fala muito mais de ecossistema do que necessariamente de soluções, né? A gente fala porque nós precisamos entender o processo do cliente para fornecer a melhor solução e o melhor serviço, né? Quanto Exato. tempo que a pessoa vai demorar para implementar, se é uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, e assim vai. E de acordo também com as soluções que vão precisar no teu processo, né? Se é só uma empresa de engenharia, ou se é uma empresa que tem a fabricação, montagem dentro também, se eu sou um manutentor e vou fazer modificação de projetos. Então, cada fase do ecossistema tem uma necessidade diferente, por isso que é legal a gente sempre bater esse papo, né? A gente sempre, antes de enviar qualquer proposta, a gente quer entender a empresa, como funciona a empresa, para falar qual que é o melhor que se encaixa. Além disso, a gente ainda tem outros módulos, que é para a parte de instalação em campo, que talvez atenda a necessidade. Então, ele não é só para montar, que nem a gente falou desde o início, não é só para montador de painel. Para quem trabalha com prestação de serviço, para obras, instalação em campo, a gente consegue também colocar a gente apresenta também um módulo para esses cenários também. É a mesma metodologia, é o mesmo conceito da Eplan, mundialmente, trabalhado aqui no Brasil, pensando também com soluções desenvolvidas por nós, com os nossos clientes e para os nossos clientes, pensando na realidade do Brasil. Acho que isso que é Exato. o essencial, porque a gente Por isso, sabe e acredita que os nossos clientes têm a capacidade de desenvolver grandes projetos, e a gente está aqui para incentivar. por isso aquela tabelona toda de impostos. A gente sabe a Sim, realidade do nosso país. a gente sabe a dor do cliente, né? A gente vive a dor do cliente. Exatamente, exatamente. Acho que esse que é o ponto interessante, a gente poder trazer soluções novas de fora, né? As soluções Eplan, elas estão em constante evolução. A gente já teve alguns lançamentos ao longo do ano e tem mais lançamentos chegando, spoiler aí para meados de novembro. E mesmo assim, a gente está trazendo as soluções, vendo de que forma que a gente pode melhorar o processo dos nossos clientes, estudando com os nossos clientes também, é o ponto de dor onde é a dificuldade aqui na realidade brasileira para desenvolver novas soluções. Show de bola. Exato. Dai, muito obrigada pela sua participação. Eu que É, agradeço. E com certeza ali depois, se tiver alguma dúvida no canal, ali nos comentários, se você tem dúvida, não se preocupe, a gente trabalha aqui junto, então a gente vai ver essas perguntas e vai te responder, tá? Dai, se tem algum outro comentário? Não, se precisarem, pode entrar em contato. A gente está à disposição também para novas apresentações. Que nem você falou, o vídeo vai estar aí disponível. Vocês podem assistir a gente também quando vocês quiserem. Perfeito. E vai ficar aqui nos comentários já o link, não só da página da Ciscom, dos canais da Eplan, mas também das mídias sociais da Ciscom, para que vocês possam conhecer o projeto, conhecer as soluções, que essa é uma, mas que tem outras vindo aí mais para frente, que possam ajudar aí o processo de vocês. Então, entrando em contato aqui, a gente vai ajudando, tem o e-mail de contato, e tanto de Eplan quanto de Ciscom, beleza? Dai, muito Tá? obrigada, tá? Tchau. Tchau, tchau. E aqui, ó, só para finalizar, antes de finalizar o vídeo, eu queria aproveitar aqui para vocês e falar para vocês também a possibilidade de dar andamento, né? Se você quer conhecer mais informações sobre a Ciscom, sobre Eplan, sobre a plataforma Eplan, ou sobre outras soluções, eu deixei aqui um QR Code. O link também está na descrição para quem quer saber mais das soluções que estão sendo apresentadas hoje na live e também nas próximas lives que estão agendadas na próxima quinta e também no dia 3 de novembro. Então,
Acessando esse QR Code ou clicando no link na descrição, você consegue lá mandar suas perguntas, quer fazer um orçamento, quer saber no detalhe alguma outra funcionalidade ou de que forma que a gente pode colaborar no teu ecossistema, no teu trabalho, no teu dia a dia. Conversa com a gente, passa suas dúvidas e a gente vai ter o maior prazer de conversar com você. Sobre as outras lives também, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, que a gente vai passando todos esses materiais para vocês, todos esses conteúdos em primeira mão. E aqui, se você participa do chat ao vivo, você já pode ter a resposta ao vivo das suas perguntas, né? Então, aproveita quem puder assistir ao vivo, assiste. Não conseguiu assistir no ao vivo, não se preocupe, essa live está sendo gravada e a gente pode conversar depois também. Tá bom? Agradeço aí a disponibilidade de vocês por estar doando esse tempinho aí pra gente bater esse papo, crescer juntos. E claro, precisando de qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Tá? Então, até quinta-feira que vem, às 10 horas, na próxima live, onde nós vamos falar da plataforma Eplan 2023, as novidades aí que chegaram na solução. Eu estarei aqui para fazer esse bate-papo com vocês. Perfeito? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.